Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, estamos dando início à nossa sétima semana de aulas online do segundo bimestre e nessa semana vamos falar da área de figuras planas, certo? Quais figuras planas? Vamos falar da área de 5 quadriláteros. Lembra do ano passado? Nós estudamos bastante a respeito dos quadriláteros, aprendemos a classificar, né, a distinguir um do outro. Então a gente vai estudar a área do retângulo, do quadrado, do trapézio, do paralelogramo e do losango. E claro que não podia faltar, né, a área do triângulo, que foi o nosso objeto de estudo da semana passada. Certinho? Então vamos dividir todo esse conteúdo em 3 aulas. Na primeira aula, nós vamos estudar retângulos e quadrados. Tá legal? Então vamos lá, vem comigo, vamos aprender esse cálculo aí. Pessoal, então vamos começar com a área do retângulo, tá legal? Desenhei aqui um retângulo na lousa e está dividido numa malha quadriculada, né? Está dividido em quadradinhos já para ficar mais fácil para nos orientar. Aí vamos pensar o seguinte, ó. Imagine que cada quadradinho desse aqui, da malha quadriculada, tenha lados de 1 centímetro. Então imagina que esse quadradinho que eu estou pintando de laranja, ele seja um quadrado onde todos os lados têm 1 centímetro, igual esse que eu fiz aqui em cima, tá? Então, vamos supor que cada lado desse quadrado tenha 1 centímetro. Bom, se eu tenho um quadrado onde os lados têm 1 centímetro, então eu tenho 1 centímetro quadrado, né? Se liga aí no jogo das palavras. Um quadrado onde cada lado tem 1 centímetro é 1 centímetro quadrado. Ou seja, eu tenho aqui, ó, que cada quadradinho desse aqui corresponde a 1 centímetro quadrado. Um quadrado onde todos os lados têm 1 centímetro. Agora eu quero saber o seguinte, quantos desses quadrados tem aqui? Qual é a quantidade total de quadrados que eu tenho aqui? Bom, nós já estudamos isso, ó, desde o 4º ano, né? Que quando eu tenho uma organização retangular, para eu calcular a quantidade de quadradinhos que tem aqui, basta multiplicar o comprimento pela largura, tá? Então essa multiplicação do comprimento pela largura vai me dar o total de quadradinhos que está aqui. Beleza? Bom, vamos dar um outro nome, tá? A gente não vai mais ficar chamando de comprimento. Nós vamos chamar de base, tá legal? Então eu tenho a base do retângulo e tenho a altura do retângulo. Então ao invés de falar em comprimento e largura, nós vamos chamar de base e altura. Aí olha só, na base, né, que é o comprimento do retângulo, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrinhos, né? Nós temos que a base corresponde ao lado, né, de 10 quadrinhos. Portanto, aqui eu tenho 10 centímetros, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho 10 quadrinhos formando um comprimento, quadradinhos, né? Então eu tenho que o comprimento é de 10 centímetros. Agora vamos contar a altura. Na altura a gente tem, ó, tem que contar esse de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se a gente tem 6 quadradinhos na altura, isso corresponde a 6 lados, né, de 1 centímetro. Então eu tenho aqui uma altura de 6 centímetros. Portanto, se eu quero saber o total de quadradinhos que eu tenho aqui, basta multiplicar o 10 pelo 6. Vamos fazer isso? Então, a hora que eu faço aqui, ó, 10 vezes 6, eu vou estar encontrando o total de quadradinhos. Mas vamos lembrar também de mais uma coisa, né? 60. Vamos colocar o 60 aqui. Vamos lembrar de mais uma coisa. Quando a gente encontra o total de quadradinhos de uma região, né? Aqueles quadradinhos que estão internos a essa região, a gente está determinando a área daquela figura. Tá legal? Então, quando eu faço aqui, ó, 10 vezes 6, que é igual a 60, eu encontrei o quê? A área do retângulo. Então, a área desse retângulo é de 60 centímetros quadrados. São 60 quadradinhos desse aqui, tá legal? Então, vamos sempre lembrar, ó, que a área de uma figura sempre vai estar ao quadrado na unidade de medida. Porque a gente sempre está pensando em quadrados, né? Quantos quadradinhos nós pudemos
dividir o retângulo. Dividimos o retângulo em 60 quadradinhos. Cada quadradinho correspondia a 1 centímetro quadrado. Ficamos com 60 centímetros quadrados. Uma outra ideia legal que dá pra gente tirar daqui, ó, é pensar o seguinte, ó, em potência, né? Aqui eu tenho 10 centímetros vezes 6 centímetros. Quando eu faço 10 vezes 6, dá 60. E quando eu faço centímetro vezes centímetro, fica centímetro ao quadrado, né? Lembra de potência? 10 ao quadrado não é 10 vezes 10. Tá? Então, quando eu tenho uma coisa multiplicando ela mesma, tá? Eu fico com o expoente 2. Ok? Se eu fizer 5 vezes 5, não é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Tá legal? Ou pensar na ideia dos quadradinhos que estão aqui. O importante é você não esquecer, tá? Falou em cálculo de área, a unidade de medida sempre vai ficar ao quadrado. Agora vamos generalizar isso, então, ó. Eu consigo fazer isso com qualquer retângulo? Consigo, eu sempre consigo pegar um retângulo e dividir ele em quadradinhos, certo? E aí a quantidade de quadradinhos que tem ali dentro corresponde à área. De uma forma geral, a gente pode generalizar, né? Nossa, ficou boa essa frase, hein? Dizendo que a área, né, ó, chamar o A de área, tá? Esse A aqui é de área. É igual a base vezes a altura. Em qualquer retângulo, tá? Eu vou ter essa relação, que a área é igual a base vezes a altura. Então, ó, repetindo mais uma vez, tá? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu pego a base do retângulo e multiplico pela altura dele, tá? A medida da base vezes a medida da altura, isso vai me dar a área de qualquer retângulo. Nunca se esqueça disso, é muito importante, é a fórmula que nós mais vamos usar. E a partir dessa, a gente vai conseguir definir a fórmula de todas as outras figuras planas da semana, tá? Do quadrado, do trapézio, do paralelogramo, do losango e do triângulo. A partir dessa aqui. Guardou? Não se esqueça então, tá legal? Área de um retângulo, medida do comprimento, vezes medida da altura, ponto final. Você encontrou a área do retângulo. Valeu? Vamos lá fazer alguns exemplos? Gente, olha só o primeiro exemplo. Calcule a área dos retângulos que estão aqui. Então, como nós já vimos, para calcular a área de um retângulo, basta usar essa formulinha, né? A área é igual à medida da base vezes a medida da altura. Ah, por que eu represento a altura com H? Para separar o A de área com A de altura, senão ia ficar meio confuso. Então, a altura a gente sempre representa pela letra H. Bom, agora a gente vai substituir aqui na fórmula. Eu sei que a área vai ser a medida da base, que é 18, né? Ó, tá vendo aqui a medida da base? 18, vezes a medida da altura, que é 10. Então, a área vai ser 18 vezes 10, que é igual a 180. Aí não vamos esquecer, né? Ó, a gente está multiplicando centímetro por centímetro. Então, a unidade de área aqui, ó, vai ser centímetro quadrado. Sempre ao quadrado aqui no final, tá legal? Então, a área desse retângulo é de 180 centímetros quadrados. Lembrando que a área é essa região interna, né? Então, se a gente fosse dividir aqui em quadradinhos, né, vários quadradinhos com lados de 1 centímetro, a gente ia encontrar um total de 180 quadradinhos, tá legal? E desse outro retângulo que está aqui, ó, aqui eu tenho que a base dele é de 6 centímetros e a medida da altura é de 15 centímetros. Então, a base é 6, a altura é 15. Então, para eu calcular a área, eu uso essa fórmula, né? Medida da base vezes a medida da altura. A base vale 6 centímetros, vezes a altura, que é 15, e 6 vezes o 15 dá 90. Tá legal? Lembrando sempre de colocar a unidade de medida aqui no final, né? Ó, centímetro vezes centímetro vai ser igual a centímetro quadrado. Então, 90 centímetro quadrado. Tá certo? Tá tranquilo? Tá, né? Tá de boa. Olha só esse segundo exemplo, pessoal. Calcule a área desse retângulo que está aqui. Beleza. Nós já sabemos que para calcular a área de qualquer retângulo, basta pegar a medida da base desse retângulo e multiplicar pela medida da altura, né? Então, eu sei que a área é igual a base vezes a altura. Só que tem um problema aqui, ó. A base está em metros e a altura está em centímetros. Então, eu não posso multiplicar unidades de medidas que estão diferentes, beleza? Então, eu preciso converter de metros para centímetro.
ou o contrário, de centímetro para metro. É mais fácil passar para centímetro, né? Para eu passar de metro para centímetro, né, como o nome já diz, basta multiplicar por 100, né? Centímetro. Então, para eu passar de metro para centímetro, eu faço 1,2 vezes o 100, que dá 120 centímetros. Agora sim, ó, repare que agora eu tenho a altura em centímetros e a base também em centímetros. Então, são esses valores que eu vou utilizar aqui para multiplicar. Então, a área desse retângulo vai ser igual à medida da base em centímetros, que é 120, vezes a medida da altura em centímetros também, né, que é de 80. Então, a área vai ser igual ao resultado de 80 vezes o 120. Ó, posso fazer 8 vezes 12, né? 8 vezes 2 é 16, sobe 1, 9. Aí eu vou pegar os dois zeros que eu deixei de fora e acrescentar. Então, ficou que a área é de 9.600 centímetros quadrados, ok? Vamos lá ver a área do quadrado agora. Gente, agora a área do quadrado. Vamos lá então, estudar a área do quadrado. A primeira informação que nós temos que ter, e a mais importante, né, que é bom lembrar, que todo quadrado é um retângulo, tá legal? Então essa informação, ela faz com que a gente deduza, né, que se todo quadrado é um retângulo, eu posso calcular a área do quadrado igual à área do retângulo. Não é meio óbvio isso, né? Então, ó, se a área de um retângulo é igual a base vezes a altura, medida da base vezes a medida da altura, a área do quadrado vai ser igual, porque o quadrado também é um retângulo. Simples assim. Só que a gente costuma chamar a base e a altura do quadrado apenas de lado, tá? Tá legal? Vamos lembrar, ó, o quadrado sempre tem lados iguais, não tem? Tá? Então não faz sentido eu dar nomes diferentes para a mesma coisa. Se esse lado do quadrado, tá? Eu estou chamando de base, esse aqui eu estou chamando de altura, para quê? Então, ao invés de chamar de base, nós vamos chamar apenas de lado. Tá? Então, eu tenho um lado do quadrado medindo 20 centímetros, e ao invés de chamar de altura, a gente vai chamar de lado. Tá? E tem o outro lado medindo 20 centímetros também. Então, se eu quiser encontrar a área de um quadrado, eu não preciso multiplicar a medida da base pela medida da altura. Basta multiplicar a medida de um lado pela medida do outro lado. Tá? Simples assim. Então, a gente usa essa formulinha aqui, ó, como a fórmula da área do quadrado. Lado vezes lado. Tá legal? Ah, professor, posso deixar e continuar usando base vezes altura? Claro que pode, tá? É só uma sugestão, que como no quadrado os lados têm medidas iguais, então a gente costuma usar lado vezes lado. E aí tem outra ideia que pode aparecer nisso aqui, ó. Quando a gente tem, ó, lado vezes lado, isso aqui dá lado ao quadrado, né? Então eu posso pensar na potência. Aliás, a gente já tinha até conversado sobre isso quando nós estudamos potência, né? Como é que eu leio quando o número está elevado a 2? Eu leio ao quadrado, porque tem a ver com a área de um quadrado, tá legal? Então, se eu tiver um quadrado de lado 20, como é o caso aqui, ó, como é que eu calculo a área desse quadrado? Bom, então a área desse quadrado aqui vai ser igual a lado vezes lado. Então, a área vai ser igual a 20 vezes 20, que dá 400, tá? Não se esqueça de colocar a unidade de medida, 400 centímetros ao quadrado, 400 centímetros quadrados. Aí, se eu quiser usar essa formulinha, muito bem, pode usar. A área vai ser igual a lado ao quadrado, que vai ser igual a medida do lado é 20, né? Então, vai ficar 20 ao quadrado, e aí 20 vezes o 20 dá 400. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, né? 400 centímetros quadrados. Ok? Então, vamos lá ver mais alguns exemplos. Gente, nesse terceiro exemplo aqui, ó, tem que calcular a área dos quadrados que estão aqui. Repare que por se tratar de um quadrado, eu não preciso da medida de dois lados. Basta eu conhecer a medida de um lado. Se eu sei que esse lado aqui mede 11 centímetros, todos os outros vão medir 11, né? Então, comprimento, largura, qualquer um deles vai medir 11. Bom, nós já vimos também que para encontrar a área de um quadrado, basta pegar a medida de um lado e multiplicar por ele mesmo, né? Lado vezes lado. Então, ali eu tenho que a área do quadrado vai ser igual a 11 centímetros vezes 11 centímetros, que dá 121. Não se esqueça de colocar centímetros
quadrados no final, tá? Quando a gente pega aqui, ó, centímetros vezes centímetros, fica centímetros quadrados. Significa que se a gente dividir esse quadrado em quadradinhos, onde o lado tem 1 centímetro, vão caber aqui 121 quadradinhos, tá? 121 quadrados, de lado 1 centímetro, 121 centímetros quadrados. Desenhei um quadrado hipotético aqui, ó, com a medida de 2,5 metros cada lado, tá legal? Então seria mais ou menos um quarto pequeno aí. Um banheiro, né? 2,5 metros em cada um dos lados. Como é que calcula a área desse quadrado? Da mesma forma, né? A área vai ser lado vezes lado. Então eu tenho aqui, ó, 2,5 metros de um lado vezes 2,5 metros do outro. Então é 2,5 vezes 2,5. Tá, aqui a gente tem, ó, medidas na forma de números racionais, né? Não se esqueça da multiplicação de números racionais. E multiplicando 2,5 pelo 2,5, eu vou encontrar o 6,25. Um detalhe, agora a gente está em metros, né? Então eu estou multiplicando metro por metro. Então aqui vai ficar 6,25 metros ao quadrado. Ok? 6,25 metros ao quadrado. Olha só esse exemplo número 4, pessoal. Calcule a área da figura abaixo. Aí você olha para essa figura aqui, ela é um pentágono, né? Ela tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 6, né? É um hexágono, na verdade. 6 lados. E nós não vimos como calcular a área de hexágonos. Nós estamos vendo somente a área de quadriláteros e depois de triângulos. Bom, mas a gente pode fazer o quê? Uma decomposição dessa figura. Eu posso dividir ela em retângulos e quadrados, ou só retângulos. Tá legal? Ó, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e cortar essa figura aqui, então eu vou ficar com 2 retângulos, não vou? E aí eu posso calcular a área de cada um desses retângulos e depois somar. Então essa vai ser a ideia para esse tipo de exercício. Você fazer uma decomposição. Tá legal? Então aqui, ó, eu vou fazer uma decomposição nesse sentido. Poderia ter sido naquele, mas eu quero trabalhar com esse aqui, ó. Quando eu faço essa decomposição, eu fico com 2 regiões, não fico? Ó? Vou ficar com essa região que eu vou pintar de verde. E vou ficar com a região de baixo que eu vou pintar de laranja. Tá legal? O que são essas regiões? Bom, a figura de baixo com certeza é um retângulo. Tá legal? Ó? Então vai ficar aqui, ó, um retângulo que tem a base medindo 30 e a altura medindo 15. Então eu já vou vir aqui calcular a área desse retângulo. Então a área laranja que está ali, né, ó, mantém a legenda de cores, tá legal? A área laranja vai ser base vezes altura, a base medindo 30 centímetros e a altura medindo 15. Tá legal? Então ficou que a área da parte laranja vai ser o resultado de 30 vezes o 15, que dá 450 centímetros quadrados. Ok? Agora a gente tem que calcular a área da parte verde também. E essa parte verde, será que é um quadrado ou será que é um retângulo? Bom, independente do que for, a gente precisa conhecer essa medida, né, para poder calcular. Então vamos pensar assim, ó. Essa medida aqui, ó, que estou destacando ela corresponde a quantos centímetros? Repare, ó, que o total aqui era de 25 centímetros, né? Essa linha toda aqui era de 25. E esse pedaço é de 15. Então, olha só. Se esse pedaço aqui é 15 e tem que dar 25 no total, então aqui só pode ser 10, né? Ou melhor, posso até escrever isso aqui, né? Esse pedacinho verde que está aqui é a diferença entre o 25, que é a linha completa aqui, né? O tamanho inteiro, menos 15, que é esse pedaço aqui, né? Esse aqui, ó. Então, essa diferença de 25 menos 15, que é igual a 10, corresponde a essa medida que está aqui. Bom, sendo assim, a gente tem um quadrado aqui na área verde, né? Ó. Esse lado mede 10, o outro também mede 10. Então, eu tenho um quadrado onde todos os lados medem 10. Vamos lá, então, ó. A área verde vai ser igual a lado vezes lado. Estou falando de um quadrado. Bom, um dos lados mede 10, o outro também. Então, vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100. 100 centímetros quadrados. Tá certo? Bom, então eu calculei, né, a área da figura decomposta. Primeiro a parte laranja, depois a parte verde. O que falta eu fazer agora? Juntar tudo de novo, né? Então, vou juntar aqui, ó.
vai ficar aqui a área total, né? Vou escrever aqui, ó, área total da figura vai ser igual a 450, que é a parte laranja, mais 100, que é a parte verde. Isso dá 550 centímetros quadrados. Tá certo? Então tá aí o nosso cálculo de área aí. Último exemplo. E para a gente finalizar então a parte de área de quadrado e retângulo, eu quero que vocês desenhem aqui, ó, um retângulo de área 12 centímetros quadrados e um quadrado de área 36 centímetros quadrados. Então pensa comigo, pessoal, ó, de preferência pause o vídeo e tenta fazer primeiro, né? Para eu calcular, desenhar um retângulo de área 12 centímetros quadrados, eu preciso saber qual é a medida do comprimento e da largura desse retângulo, tá legal? Ou, melhor, né, em termos que a gente está usando, da base e da altura. Então, ó, eu não sei a medida da base, não sei a medida da altura. Mas eu sei a área, né? Eu sei que a área tem que ser igual a 12. Então, vamos pensar, ó, quais são as possibilidades que eu tenho para ter um retângulo de área 12. Será que só tem uma possibilidade? Tem mais que uma? Quantas são? Vamos lá? Então, ó, eu sei que eu posso ter um retângulo, ó, melhor, nós sabemos que nós vamos multiplicar a medida da base pela altura, certo? Então, desenhar um xizinho aqui, ó, para lembrar que a gente tem que multiplicar. Base vezes altura igual a área. Então, olha só, se eu tiver um retângulo onde a base tem 1 centímetro e a altura é 12. Então, vai ser um retângulo com área de 12 centímetros quadrados? Vai, né? Porque se eu fizer 1 vezes 12, igual a 12. Tem mais possibilidades? Tem, claro que tem. Eu posso ter a minha base medindo 2 centímetros, certo? E a altura com 6 centímetros. Aí 2 vezes 6 vai dar 12 também. Então aqui é uma outra possibilidade para desenho desse retângulo. Desenhar um retângulo onde a base é 2 e a altura é 6. Mais alguma, gente? Claro, se for 3. Se a base for 3, a altura vai ser 4. Né? 3 vezes 4 dá 12. Então já encontramos aqui, ó, 3 possibilidades. Tem mais? Vamos ver se tem mais. A base pode ser 4 centímetros? Pode. Eu posso desenhar um retângulo com base de 4 centímetros. E aí a altura vai ser quanto? Vai ser 3. 4 vezes 3, 12. 12 da mesma forma. Tá certo? A base pode ser 5 centímetros? Pode também ser 5. Aí 5 vezes quanto que vai dar 12? 5 vezes 2,4. Tá legal? 5 vezes 2,4 dá 12. Então, ó, percebam que a gente vai ter aqui, ó, uma infinidade de medidas possíveis para o cálculo de área de um retângulo com área 12. Agora, se o exercício fixar assim, ó, a área é 12 e o comprimento é 2. A base vale 2, a área é 12. Se ele fixar essas duas medidas para você, se ele já te der a área e te der a base, aí a altura só pode ser 6, né? Ou de repente ele fala assim, ó, eu sei que a área é 12 e a altura é 3. Se a área é 12 e a altura é 3, então a base só pode ser 4. Tá legal? Então eu tenho várias possibilidades. Se eu tiver um exercício desse aqui, eu não tenho uma única resposta, né? Olha quantos retângulos com medidas diferentes eu posso estar fazendo. Agora, no caso do quadrado, existe uma única possibilidade, tá? Ó, só existe um quadrado que tem área de 36 centímetros quadrados, que é aquele quadrado que a gente faz 6 vezes 6 para dar 36, certo? Então, a base desse quadrado vai ser 6, a altura vai ser 6, para que a área seja 36. Então, no caso do quadrado, só há uma possibilidade disso acontecer, né? 6 vezes 6 é 36, então só tem um desenho possível, que é um quadrado com lados medindo 6. Posso pensar até na raiz quadrada, tá? Ó, o lado de um quadrado, ele corresponde à raiz quadrada da área, certo? Legal, né? O lado de um quadrado é a raiz quadrada da área. Então, o lado desse quadrado é a raiz quadrada de 36, que é 6, né? Então, sempre que eu tiver a área de um quadrado, a medida do lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada da área. Olha
Cuidado para não confundir, hein? Então, se eu tiver um quadrado onde a área é 81. Bom, se a área for 81, a medida do lado vai ser 9. Se a raiz quadrada de 81, que é 9. Se eu tiver um quadrado onde a área é 25, então a medida do lado vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. E assim por diante. Tá tranquilo? Vamos lá então? Por hoje, essa aula a gente encerra por aqui. Eu vou deixar para passar a tarefa no final das 3 aulas, tá? Aí eu passo uma única tarefa para as 3 aulas juntas, ok?